Então vamos lá, vou começar fazendo uma pergunta que é muito comum, né? As pessoas têm bastante dificuldade de entender o que são as abelhas, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem dois tipos de abelha aqui no nosso país para apicultura, né? Que é aquela abelha que é africanizada e tem a outra que é europeia, não é isso? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse assunto? Se tem Pois é, alguma diferença, como é que é isso aí? na verdade é um tema bem polêmico, né? E eu pretendo não entrar muito nessa polêmica, porque assim, eu sou defensora das europeias, né? Até porque eu já trabalhei com as africanas, africanizadas, e desisti por 3 vezes, porque muito defensivas, então já vou aí dando uma diferenciação entre elas, né? Africanizada, muito defensiva, embora foi trazida com o intuito de melhorar a produtividade, começou a dar. No começo estava bem legal, estava bem bacana, porém, passado uns 5 anos aí, com a característica de enxameadora e agressividade, começou a causar muitos problemas na sociedade. Nós tivemos, em 1965, só para vocês terem uma noção, muitos inquéritos policiais relacionados a essa questão de mortes de animais, mortes de pessoas. Foi muito grave isso. Tanto é que teve projeto-lei para poder extinguir, eliminar os apiários que receberam essas abelhas, né? Porém, praticamente o poder público não podia fazer a indenização de muitas pessoas, de centenas, milhares de pessoas, e aí eles tiveram que dar uma driblada aí e continuar com o trabalho. Eu, particularmente, gosto e defendo as europeias porque, primeiro que elas são muito mais fáceis de manejar, são muito mais tranquilo o trabalho de produção, de você conseguir fazer manejo, de verificar postura, de conseguir desenvolver um trabalho no qual se tenha vontade e desejo de ir até elas, né? Diferentemente das africanas, que o pessoal tem que largar muito afastado para não causar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de acidente. Então, assim, em relação à diferença entre elas, eu não posso dizer que uma é melhor do que a outra em termos de produtividade, tá? Porque eu sei que tem muitos apicultores, inclusive amigos nossos, que trabalham com africanizadas, mas que fazem um tipo de seleção, e esse tipo de seleção geralmente vai facilitando. Então, ao meu ver, existe aí um grande grupo de apicultores que trabalham nesse sentido, sempre de estar buscando aperfeiçoamento e está trazendo muita gente clandestina, trazem, importam rainhas para poder facilitar o trabalho, e trabalham fechado, não divulgam esse trabalho. E as abelhas, de tanto africanizada quanto as europeias, elas enxameiam. E isso vai começando a melhorar o entorno, vai começando a melhorar a mata, vai começando a melhorar, vai tendo um cruzamento novamente, né? E esse cruzamento facilita as características, né? Que seria, no caso, ao meu ver, a mansidão, uma das características aí que identificam as europeias. Legal. Então, quer dizer, por exemplo, essas abelhas que a gente tem que não estão em apiários, elas estão já instaladas em outros lugares. Elas podem ser misturadas, então, não são necessariamente africanas. Elas podem ter um cruzamento já. Podem, que é o que eu estou fazendo aqui no nosso projeto, no sítio São Camilo. Nós estamos uma rede de 33 apicultores. E eu comecei aqui no São Camilo,
Então, a gente não se preocupa somente com rainhas, no caso das abelhas, para poder fazer uma seleção. A preocupação também são com os zangões. E os zangões, eles só são filhos da mãe. Então, eles são puros. Quando você satura um apiário, por exemplo, de zangões puros, eles também, os zangões têm uma outra característica, eles podem entrar em qualquer colônia ativa e não tem problema nenhum, eles não vão ser mortos, não vão ser recusados, eles têm livre acesso, até por conta de feromônio e uma série de outras situações. E aí, o que acontece? Quando eu saturo de zangões o meu apiário, eu começo a melhorar o meu entorno, correto? E aí a gente começa a ter uma melhora significativa também naquelas abelhas que são capturadas, nas que chegam por forma de enxameação, né, nos nossos apiários, e isso vai facilitando muito, porque diminui a agressividade, misturando as raças, assim como gado, carneiros, cabritos, cães, há uma melhora significativa na mistura, né, no cruzamento. Então, pega-se características melhores de produção, mansidão, e aí só vai melhorando. Foi o que aconteceu em 1957, quando trouxeram as africanas e houve o cruzamento das europeias que aqui já existiam, e aí melhorou significativamente essa produção. Porém, com os problemas de agressividade e tudo mais, muitas desistências da apicultura. Então, começou a dar uma queda muito grande em termos de desistência, em termos de produção. O Brasil vem melhorando muito, né? Mas ainda assim, por ser um país de clima tropical, ainda tem muito que desenvolver aí no ramo da apicultura, lembrando que a apicultura é responsável, a polinização é responsável aí por mais de 70% das nossas alimentações. Então, essa é uma preocupação maior, que é o principal papel das abelhas, é polinizar. Uhum. Legal. E hoje eu estava assistindo um vídeo lá de vocês do canal do Sítio São Camilo, né? E aí eu vi que tinham duas caixas lá, vocês estavam mexendo, estavam monitorando lá as caixas, né? Fazendo manutenção. E aí uma das caixas era extremamente agressiva e a outra caixa, você quando colocava a fumaça, né? Aquela fumaça, depois você explica pra gente para que serve, né? Aquela fumaça, as abelhas já imediatamente entravam para dentro. Que situação que é essa aí? Exatamente. Ali, Essa no caso, situação é a seriam seguinte, as duas espécies diferentes? diferentes raças, né? Então, assim, ao lado nós tínhamos uma raça europeia e ao lado há uma raça em processo de desafricanização, do qual a gente faz a retirada da rainha, né? A gente retira a rainha mãe e dentro das técnicas de manejo utilizado, nós introduzimos uma rainha já acasalada, voo natural, normal, pura, e aí então até a prole da rainha antiga e acabando, porque elas vão tendo, a abelha tem um tempo curto de vida, né? 45 dias em média, tem literaturas que trazem aí 50, 60 dias, de acordo com o estresse, de acordo com a produção, tipo de produto, tipo mel, pólen, própolis, apitoxina, né? Então, vai de acordo com o que é utilizado as abelhas, ela tem um estresse maior ou não, então a duração de vida dela é curta, em média 45 dias. Então, até terminar de nascer a prole, morrer a prole antiga e começar a nascer a prole nova e começar a trabalhar, então leva um certo período, né, de tempo. E nesse período ainda existe ali naquela colônia, automaticamente, as proles, as abelhas que são um pouco mais defensivas. Mas já começa a melhorar um pouquinho mais. Tem lugares que a gente vai, que a gente tem a especialização aí de renovação de apiários, que a gente vai, que de repente tem às vezes 2, 3 pessoas do lado, e aí a gente aproveita para puxar o gancho da fumaça, com dois fumegadores do lado, um na frente, e elas não dão trégua. A fumaça necessariamente serve para acalmá-las, né? Então, quando a gente chega numa colônia, a gente já joga uma fumaça, essa fumaça ela precisa ser branca, fria e abundante, para também não queimar as abelhas, né? Não intoxicá-las, né? E aí, a gente já solta aquela fumacinha ali, elas pensam
né, que está pegando fogo na mata, alguma coisa assim, e elas vão e começam a papar o mel, o néctar que lá dentro dos alvéolos estão. E nesse sentido, elas preenchem ali o papo e elas não conseguem ferroar, porque elas não conseguem dobrar o abdômen para ferroar. Então, a fumaça é especificamente para isso. Então aí no caso daquelas que, por exemplo, você jogava fumaça ali, elas entravam para dentro, elas estavam indo lá para ingerir o mel, é isso? E aí Também, mas só que tem uma questão. Como elas são muito mais educadas, a raça europeia, ela é um pouco mais educada, você põe a fumaça, ela te respeita. Em relação às africanizadas, você tem determinados lugares que você coloca a fumaça, ela não respeita. Quanto mais fumaça você põe, mais ela vem para cima, mais ela vem para a defensividade, mais ela vem para o ataque. Então é complicado. Hoje eu tenho puxado jovens, mulheres, para poder desenvolver o trabalho na apicultura, é muito bacana, porque eles vêm, eles falam, nossa, eu tinha uma impressão totalmente diferente do que eu estou vendo aqui. Pessoas que já haviam desistido da apicultura estão retornando para a apicultura, então isso para a gente é uma alegria muito grande.